Muito boa tarde, tudo bem, pessoal? Começa agora o programa Sob Nova Direção aqui no estúdio da AltV. Sejam todos muito bem-vindos. Como nós anunciamos, hoje nós vamos falar de scooter com um cara que já esteve aqui conosco, uma pessoa muito bacana e entende bem do assunto. Além de ser um usuário, ele tem 2 sites, mas eu vou deixar que ele fale quais são. João Tadeu, muito obrigado pela presença. Obrigado, boa tarde a todos. Mais uma vez aqui participando honrosamente do programa. E os sites são o Motonauta. Isso mesmo. E o Scooterista, específico para scooters. Então, como a gente anunciou lá no Facebook, e para quem quiser fazer suas perguntas, entre lá no Facebook do programa, que é facebook.com/Sob Nova Direção. Mande sua pergunta por lá, que a gente vai ter o maior prazer aqui em responder. O João está aqui para tirar todas as dúvidas. E nós vamos ter um bate-papo bem alegre aqui, descontraído, para falar sobre esse fantástico meio de transporte. E aí vamos falar de educação, de segurança, que é muito importante. E quem está comprando, de mulheres, que eu anunciei, né? Porque tem muita mulher, por incrível que pareça, usando scooter no Brasil. Então, seja para trabalhar, para o lazer, a scooter tem se transformado num veículo muito importante para a nossa economia, vamos dizer assim, né, João? Para a economia e para a sociedade de um modo geral. O crescimento do scooter trouxe novos usuários para esse mundo de 2 rodas e está tirando carros da rua e pessoas de um sistema de transporte público ineficiente, né? Que a gente tem esperança que melhore bastante, né? Eu acho que é uma tendência, quanto mais se usar, melhorar. Então, claro, o objetivo não é falar de transporte público hoje também. Se sobrar dinheiro da Copa. Vai sobrar, talvez sobre aí uns 100 milhões, 200. Bom, mas então eu quis já entrar no tópico principal do assunto de hoje aqui, que é a scooter, que é a mulher e a scooter, que é esse contexto econômico e educacional. Mas vamos voltar um pouquinho agora no tempo aqui. Primeiro nós vamos falar do Motonauta e depois do scooter. Ótimo. Os 2 sites seus, por favor. O Motonauta foi criado há 5 anos atrás. E a intenção era, na filosofia dele, trazer informação na medida certa. O que eu quis dizer com isso e é o que eu pratico, não adianta ficar enchendo o nosso leitor de tudo que é informação que não adiciona nada. Eu não estou contra nenhum outro veículo, mas a gente faz uma lima, né? Nós filtramos um pouco para que esse nosso leitor encontre algo com pertinência. Isso acabou levando a gente a ter um público meio diferenciado. E graças a Deus estamos indo bem com uma boa visitação. Posto isso e vendo o crescimento do mercado de scooter frente à queda do mercado de motocicletas de uma forma geral, nós tínhamos esse projeto do scooterista.com.br engavetado, aguardando o momento mais propício para que isso acontecesse. E o ano passado nós achamos por bem dar início a essa lacuna, né? Onde a filosofia da gente é nem motoboy nem motociclista, o certo mesmo é scooterista, porque é um público com necessidades totalmente diferentes de um motociclista, né? E eu hoje justamente troquei o nome dos 2 2 vezes. Mas não vai falar com o que você trocou. Agora não, a terceira não vai acontecer, muito menos ao vivo, né? Não quero virar meme aqui da internet. Mas então é scooterista.com.br, motonauta.com.br. Vocês podem acessar, mandar suas perguntas também lá para o João. À vontade. Tem newsletter, João? Não tem ainda. Nós preferimos a interação direta pelo Facebook. A newsletter ela é muito fria e acaba incomodando pessoas que se registraram e não querem mais esse tipo de informação. Então, acho que a gente também tem que se modernizar, já que nós optamos pelo meio digital, nós acreditamos também que a gente tem que acreditar nas ferramentas que estão vindo. Se é uma ferramenta social, então vamos ser sociais dentro da ferramenta. Excelente.
Lá no Facebook, então, é facebook.com/motonauta. É motonauta, né? O motonauta e o escuterista. E o escuterista. Ambos é só colocar a barra e achar lá, curtir a sua fanpage, enviar pergunta, enviar fotos, em suma, a interação, como o João Tadeu está falando aqui, é de suma importância, porque é assim que eu acho que a gente cresce. Então, assim que a gente consegue alcançar um nível de excelência, digamos assim, na mobilidade com esses meios que eu vou dizer não são fáceis, não é fácil para quem começa principalmente. Então nós vamos começar agora pela segurança, João. Vamos falar de segurança com o scooter. Bom, de um modo geral, você falar de segurança é muito amplo, né? Eu, em vez de começar falando que a peça básica da segurança do condutor de duas rodas, e aí não tem muita diferença, não é o capacete. A primeira, no meu entendimento, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós temos que ser vistos. Então, ter coisas claras, refletivas, para poder andar no lusco-fusco da tarde, na noite, ser bem visto pela manhã. Então, o que acontece? Você tendo isso como premissa, a escolha do capacete, da luva, da calça, do tênis, da capa de chuva, ela vai entrar tudo nessa base. Tem que ter. Capa de chuva é todo preta, virou uma... porque acham que motociclista é porco, mas não é o caso. Então, quando for optar por uma capa de chuva, tente pegar aquelas que mais refletivo tenha. Capacete... Isso daí eu vou pedir desculpa para vocês e ao Inmetro, mas eu não acredito nesses capacetes de R$29 que é vendido no centro de São Paulo. Isso não protege nada. Nós temos hoje capacetes que começam aí na casa dos R$180, R$170, que fazem muito bem a sua função. Casaco não é o segundo mais importante dessa lista, são as luvas. A luva tem que ser muito importante e tem que estar até dentro do capacete, porque é uma tendência natural. Você escorregou, você vai se apoiar com o quê? Com a cabeça? Não, com as mãos. Então, você caindo a 40 por hora, não vou falar 200 por hora, a 40 por hora com a mão, vai ficar os ossinhos aparecendo, infelizmente. Você está entendendo? Agora, casaco. Não adianta comprar aqueles casacos bonitinhos, com a marca que você gosta, que está tudo legal. Não, ele tem que ter proteções, ele tem que ser o que eles chamam de casaco estruturado, com proteção para as costas, cotovelos, ombro, e se possível, alguns têm até para o peito. Tem que procurar isso. Sapatos. Não pode ser de cano baixo. Ele tem que ser de cano alto para proteger aquele ossinho que fica, né, no final da canela, né? Aquele ossinho, se secar, ele raspa mesmo. Então, você tem que usar um calçado um pouquinho para cima desse ossinho e com uma certa proteção nas curvas, né? No bico, do lado do dedinho, porque é o tal do metatarso. Para quebrar um metatarso é 2 palitos, né? E o metatarso e dedão, que o metatarso é o nome do dedinho, né? O dedinho e o dedão do pé servem para equilíbrio. Se você perde um dos dois, você diminui a tua capacidade de equilíbrio. E finalizando com relação à calça, isso é um problema também, porque tem, que nem para mim, eu sou um cara meio gordinho, né? Então, os fabricantes, eles não fazem roupa para gordo. Eles fazem roupa para cara alto. Então, me serve na cintura, mas eu fico com a perna que parece uma sombra, né? Mas temos, graças a Deus, no mercado algumas soluções de calça estruturada também, com proteções do joelho, nas laterais da coxa, em cima das nádegas, que são de jeans, que fica até muito mais agradável em algumas casas, porque fica muito parecido com ninja, né? Aquela história de todo vestidinho, assim, né? Eu prefiro um casaco estruturado, uma calça jeans com proteção, uma botinha, minha luvinha e um capacete
o mais claro possível. Olha, essas foram as dicas de segurança aqui do nosso amigo João Tadeu. E ele falou dicas de segurança de equipamentos. Equipamento. Tem agora aquela outra fase. Mas antes disso, vamos responder a nossa amiga aqui, Ana Jordão. Ela fala lá de Recife. Obrigado pela audiência. Deve ser a audiência lá vindo do seu site, com certeza. Amém. De um deles. E ela pergunta o seguinte: tá com muita vontade de comprar uma scooter. Qual ela deve comprar para começar e como ela faz para aprender a pilotar? Bom, é muito difícil a gente falar qual que você deve usar. Porque na escolha de um produto para a gente ter como o nosso, para chamar de meu, né? A gente também tem alguns outros fatores subjetivos. Então, eu posso te falar de um grande produto, mas ele pode ser muito caro para você, ou outro grande produto que você não gosta. Mas, basicamente, você tem que ir nas concessionárias, certo? Das marcas, que tenha na tua região, porque não é toda a região que tem todas as marcas, não é verdade? Você tem que ter uma oficina próxima a você, oficial da marca. Você tem que ir nessas concessionárias, sentar no produto, ver a sua distância dos joelhos até aquela linha daquele protetor do guidão, abaixo do guidão, aquele disco, né? Aquele anteparo que tem, se você consegue virar o guidão todo direitinho. Você tem que entrar no Facebook e ver o que os seus amigos que já têm. Eu acho uma ferramenta ótima, porque é totalmente imparcial, você vai conseguir lá realmente o que a pessoa está sentindo por ter aquele produto, certo? Aí não tem jeito, porque ninguém gosta de falar mal do que comprou, mas fatalmente, se ele quebrar alguma coisa cara, ele vai estar lá perguntando onde é que eu consigo comprar isso, se a moto é nova, tal, não sei o que, você vai ver que pode ser que você descubra alguma coisa, mas eu tenho certeza que como veículo você vai ficar muito satisfeita, porque para as mulheres o scooter é a melhor saída depois de um carro. Excelente. Porque você pode usar ele de saia longa, lógico, não. Você pode usar com salto alto, você tem onde pendurar sua bolsa, você tem onde guardar sua frasqueira, você tem onde guardar seu notebook e assim vai. Porque cada um tem uma necessidade e a gente tem que respeitar isso. É verdade, com certeza. Mas boa sorte. E o Rodrigo Teixeira está falando assim: nos últimos anos houve uma avalanche de scooters no Brasil, né? E ele quer saber assim, na sua opinião, óbvio, dessas marcas todas que tem aí, é mais seguro comprar qual delas? Aí você me deixa numa situação muito difícil, meu querido. Eu vou resumir da seguinte forma. Alguns anos atrás, nós chegamos a ter no Brasil 61 marcas. Mas graças à evolução do consumidor, a sua capacidade de absorver o que está acontecendo e aprender o que está acontecendo, e se ficou muito mais exigente. Nós temos marcas consagradas, é lógico, que todo mundo sabe, que são consagradas, que estão realmente pondo no mercado produtos de boa qualidade. Inclusive, nós temos agora tivemos recentemente lançamentos de maxi scooter na faixa das 600, 573 cilindradas, dessas marcas premium. Então, tem desde do pequenininho até o grandão, tem para tudo quanto é bolso. E no scooter, graças a Deus, o bolso não é só o determinante, né? Que a gente depois vai tratar disso. Ter um scooter não é uma questão socioeconômica, é uma questão de opção. É uma questão de opção. É verdade. Então, Desculpa não te dar uma marca. Aí é como o João Tadeu falou, acho que eu vou complementar aqui. Eu estou na segunda scooter, meu 6º ano de scooterista. Opa! E eu optei hoje por uma PCX por questões de praticidade e de comodidade. Por quê? Porque
Para mim, a PCX tem um motor mais potente que a Burgman que eu tinha. Sim. Ela tem um pneu maior, que é importante também, que a Burgman, no caso, tem um pneu pequeno. Ela fica com a estabilidade um pouco comprometida. Excelente moto. Eu acho que você tem que, nessa hora também, entender as diferenças de cilindrada. Isso mesmo. Né? Na casa do 110 temos a Lide. A Lide, que é muito boa. Nós perdemos na casa do 115 a Nel, que era um excelente produto, é que ele parou mundialmente da Yamaha. Nós temos na 125, deixa me ver, não, na 150 nós temos várias marcas, na 110 tem a Lide. Nós temos no Rio de Janeiro um senhor que está trazendo um scooter 250 com pistão tecnologia da NASA, eu não conheço. Nós temos a 300 da Dafra, que é um produto muito bom, premiado. Agora eles lançaram também a 400. Nós temos aquela linha da Suzuki, que é a Burgman 125. Eu esqueci de falar dela lá. Isso mesmo. Que eu quis falar dos três, né? A Burgman 400 e a Burgman 650. Então nós temos realmente muitas opções. Para todos os bolsos. Que nem você gosta da PCX, isso, certo? Mas a PCX ela tem aquele formato de chassis como era a Nel, que é o barebone, né? Então você tem aquele túnel no meio do piso. A Lide já não. Então talvez para uma pessoa que seja um profissional liberal, um vendedor de remédio, por exemplo, que anda com aquela mala enorme, seja melhor o piso da Lide do que a facilidade da PCX. Isso eu sinto falta. A PCX, por exemplo, ela foi, em termos de tecnologia, se não me falha a memória, nos últimos 6 ou 7 anos, o lançamento dela, o ano passado, foi o melhor lançamento que nós tivemos dentro dessa categoria. Mas tem gente que não gosta, tem gente que prefere. Nós temos aí a Motorino também, que eu não teria como falar muito, porque não conseguimos avaliar. As antigas Vespas, né? Tem uma. Olha, é o que não falta. Tem a própria Piaggio, né? Que está no Brasil, aqui. Temos representantes no Rio, São Paulo, com máquinas perfeitas, mas é um público mais específico, porque são produtos muito bons, mas muito caros. Muito caros, é verdade. Tem esse problema da Itália, ela já é cara na Itália, né? Então, na importação, nós temos aquele custo Brasil, aquele impostinho bacana. Além do impostinho, o empresário quer ganhar bastante também. Não, sabe... É o custo Brasil. Veja bem, eu não gosto de começar uma frase dessa forma, mas veja bem, ninguém vai montar um negócio se não tiver lucro. Sim. Certo? Agora, o que determina o lucro de uma fábrica é a quantidade de consumo e a quantidade de investimento. A partir dessas duas premissas, a gente vai saber focalizar quem está ganhando muito dinheiro e quem está investindo nesse país. Eu prefiro não citar marca. Mas você vê, se você tiver que levar o lançamento aí de uma motocicleta, o fabricante vai te dar para a tua revenda 1000 panfletos. Uma caixinha com 1000 panfletos sobre aquele produto. Se você tiver 50 revendas, é um valor. Se você tiver 1.100, é outro valor de investimento. Então, quem está ganhando dinheiro é realmente quem não está investindo. É verdade. Mas não vamos entrar só no nessa mérito, ótica, essa ótica financeira aí que problemático. Seria um programa inteiro falando só dos custos do Brasil. Então vou dar só um parêntese nisso. Um Tiguan nos Estados Unidos custa $20 mil. No Brasil custa R$120 mil. Ponto. Não, e sabendo aí, só para acrescentar que todo veículo que vem do México não paga imposto de importação. Então, opa, né? Vamos mudar, vamos falar de um assunto. Vamos falar de moto, Agora nós vamos falar de scooter e a mulher. O João Tadeu tem algumas informações bem bacanas que nós estávamos já, antes de iniciar o programa, conversando, para ter até uma linha editorial aqui, uma pauta. Então nós vamos falar
sobre a mulher, ele já deu algumas características aqui, por que a mulher pode usar, mas agora ele tem dados de mercado também que são bem interessantes. Bom, para falar sobre, para a gente chegar até esse ponto, nós temos que abrir a observação a outros assuntos, né? Que nem o scooter no Brasil, a gente tem que entender que ele é muito diferente do que acontece na Tailândia, na Índia, na Europa de uma forma geral. Lá é transporte, é luxo, é prazer. Por quê? Isso daqui é tudo olhado para um mercado, por exemplo, o italiano, o português, onde a gasolina é muito cara, mas muito cara, muito cara. E eles têm a lição do pós-guerra, onde eles ficaram realmente sem condução, sem ter sistema público de transporte. Então, eles já têm essa filosofia de um transporte, quando individual, ser extremamente econômico. Tanto que você pode ver que em Paris, Roma, você pode parar o scooter em cima da calçada, porque esse é outro custo dessas cidades europeias, o estacionamento. Agora, para o Brasil, o efeito é totalmente diferente. Nós não podemos parar em cima da calçada, mas também não temos estacionamento. Alguém lá no centro já conseguiu estacionar? Não dá. E quando encontra, é mais caro que um carro. É uma piada. É verdade. Mas tudo bem. Aí você vai atrás do bolsão, que é o tamanho de um carro, que tem que caber 1000 motos. O CT entende dessa forma. Aí você para um pouquinho fora, toma uma multa. Você não tem onde estacionar e o governo não te deixa estacionar. Mas se a gente for contar em cada bolsão quantas motos tinha, e conta quantos carros estariam na rua. Ninguém faz essa conta. Ninguém faz essa conta. Bom, voltemos ao scooter. Nessa visão caótica que é o trânsito, essa briga onde parar, onde andar, a gente observou algumas coisas. No trânsito, o motorista do automóvel, ele entende o veículo scooter como algo um pouco mais amigável. Ele consegue visualizar que um bandido não vai fugir pilotando um scooter pequenininho. Então ele vê no retrovisor um scooter ou na frente, eu acho que eu vou usar o termo, ele fica um pouco mais calmo. Ele não fica tão nervoso. Mesmo porque scooter tem muitos pequenos, não dá para carregar 2 pessoas. Ele, pela própria formatação dele, não pode ser conduzido por motoboy, infelizmente, ou felizmente, eu não sei. O motofretista não pode usar porque a lei obriga a ter mata-cachorro, ter coisas que não se colocam no scooter, né? Então, a população entende isso mais amigável. Então, nós estamos tendo, dentro da queda do mercado de 2 rodas, o crescimento do scooter, que segurou os números de abril e março. Senão, o mercado total tinha caído muito mais. O crescimento do scooter foi quase de 81% no ano de 2014, nesses poucos meses. E mulheres? Desse mercado de 2 rodas, nós atribuímos 30% para mulheres. Mas para o scooter, nós já estamos ouvindo falar um número em termos de 42%, 40% para as mulheres responsáveis pelo crescimento. E eu acho que a gente também tem que entender que o indivíduo que tem motos muito grandes e a falta de segurança que nós estamos tendo nas grandes metrópoles, quem tem esportivas, custam de grande tamanho, aquelas motos para grandes viagens, o que acontece? Ela acaba comprando um scooter para pequenos deslocamentos. Então, ele virou também um veículo social. Então você não sabe, o bacana desse veículo é que nem quando a gente vai na praia. A gente vê um cara de calção, chinelo de dedo, mas a gente não sabe se ele é da tripulação ou se ele é o dono do iate. O scooter também, você não pode rotular quem tem um scooter é pobre ou quem tem um scooter é rico.
Então fica um ambiente um pouco mais light. Democrático, digamos assim. Social. Social. Eu gosto muito. Você citou alguns pontos aí, uns compram para lazer, outros para o trabalho. Existe já alguma coisa assim, as mulheres compram mais para se deslocar ao trabalho, à faculdade? Olha, eu faço parte de alguns grupos, porque todo mundo fica me enchendo porque eu criei o Scooterista, você abandonou as motocicletas. Eu queria dizer, aproveitar o ensejo que eu estou nesse programa, eu queria deixar público que eu amo motocicleta. Eu tenho paixão por motocicleta, só que eu tenho um pouquinho mais por scooter. Eu comecei guiando scooter em 1963, um Lambretão 1962, que era do meu tio, que ele comprou usado. Com marcha ainda? Com marcha na mão, e eu guiava em pé, porque eu não conseguia sentar. Bom, mas tudo bem, foi meu lado ilegal, né? Agora, não existe uma pessoa que não vai encontrar um certo conforto no scooter. Porque tem uma diferença básica que você pode testar isso a qualquer momento. Se você monta numa moto, você tem uma posição. No scooter você senta e você tem aonde passar seu pé. Então você consegue se movimentar em cima de um scooter melhor do que em cima de uma motocicleta. E isso reflete de que forma? Você consegue guiar um scooter por muito mais tempo do que você guiaria uma moto. Ele é muito mais confortável. E isso também é um grande atrativo para o público feminino. O tamanho, a mobilidade. As mulheres procuram para uma solução desse trânsito caótico sem o devido, sem a devida função do Estado para o transporte. Nós tivemos muitas dentistas, porque se você vai se deslocar hoje de São Paulo, que nem a gente estava falando lá embaixo, se você for um representante comercial, você só pode fazer 2 contatos por dia. E aí você vai ligar para o teu cliente e vai falar, eu vou de manhã ou vou à tarde. Não dá mais para marcar o horário. E ainda agora nós temos os nossos amigos aí das manifestações. Não sei, acho que enquanto tiver manifestação, só vai poder marcar um cliente por dia. Eu vou amanhã. Se conseguir. Se conseguir. Muito bem. Everton Rocha, ele quer saber se é importante fazer um curso para quem nunca pilotou uma moto e comprar o seu primeiro scooter. Ele fala aqui de São Paulo. Everton, fantástica a tua pergunta, porque aí nós vamos voltar no primeiro assunto. Segurança. Guiar um veículo é muito fácil. É muito fácil, tecnicamente falando. Um veículo de 2 rodas não foge disso. Aí você tira a sua CNH, sai todo contente. Eu agora estou habilitado. Não adianta nada. Você pode estar habilitado para o Estado. Você não vai tomar uma multa porque você está conduzindo um veículo sem habilitação. O governo aceita que depois que você fez essa prova, você está apto a entrar nesse negócio, né, chamado trânsito. Você tem habilitação, não tem habilidade. Exatamente. É diferente. Tudo que for curso sempre será bem-vindo. Porém, eu também gostaria de falar uma coisa, porque nós estamos tendo muito aqui em São Paulo. Procure cursos de pilotagem preventiva, de pilotagem urbana, e não tente, num primeiro momento, talvez você tenha uma vocação para corrida, você fazer esses tais de track days ou procurar cursos de velocidade. Isso daqui não vai te levar a lugar nenhum. Quantos corredores nós temos no MotoGP e quantas pessoas estão usando moto no mundo hoje? Então você vê que para andar rápido, só alguns, né? Então, eu aconselho para você que comprou uma motocicleta, que se você não tem experiência, comece pelas pequenas, aquela que você consegue segurar,
que você tenha uma certa mobilidade. Não vá para motos de alta potência, porque vai acontecer porcaria. E comece numa filosofia de caracol. Pega da tua casa, vai dando voltinha no quarteirão, vai ampliando, vai entrando pouquinho por pouquinho no teu bairro, vai andando, aí vai pegando uma avenida ou outra, com paciência, porque você precisa entender que quando um carro bater em você, não adianta você ter razão. Quem vai quebrar os ossos ou quem vai morrer é você. Então não tem essa, eu estou certo. Não está certo. O certo é não bater. Então, você tem que fazer o teu curso de bola de cristal para entender quem é que vai te passar por cima. Principalmente hoje, e eu vou te dar um exemplo agora, que você nunca vai aprender isso em escola nenhuma. Aquela pessoa que está atrás do carro, você com a moto na frente, e ela está teclando lá no iPhone dela, ela vai te atropelar e você nem viu por quê. Então é aquele macetinho de parar num canto, já ficar meio inclinado em relação, porque se você for abarroado por trás, você vai cuspido para fora da faixa e não ser um obstáculo para ser... Então isso são certas picardias que você tem que buscar no dia a dia e a única forma é você pegar sua carta, botar no bolso, esquecer dela, só de 5 em 5 anos para renovar e ir para o trânsito aprender aos pouquinhos. E sempre lembrando, vai devagar, vai com prudência. O corredor não foi feito para motos, apesar de, em grandes cidades, principalmente em São Paulo, que é o berço do motofretista, chamado popularmente por motoboy, aqui eles andam a 50, 60, 80 no corredor, buzinando, achando que a buzina ela faz parte de um limpa-trilho. É o acelerador. É o acelerador. Ela parece que a buzina resolve o problema, tira o carro da frente. E não é assim. A gente vê muito acidente. Quem anda de moto, quem anda de scooter, vê muito acidente, muito cara caído. Todos os dias tem, no mínimo, 4 ou 5 aqui em São Paulo, que a gente sabe. Fora o resto que a gente não sabe. E aí é por imprudência do motociclista, do scooterista, do motorista que não enxerga, que está falando no celular, que está correndo muito. Então, quer dizer, realmente assim, é um processo que você tem que abstrair o medo para andar de moto em São Paulo, ou em outras capitais, eu não sei como são, e tem que ter muita segurança no que você está fazendo. Então, o João Tadeu deu algumas dicas aqui muito valiosas, de quem conhece há 51 anos já. Não, 44 não. anos. 44. 63, você falou? Não, essa parte esquece, porque eu era muito pequeno, eu tinha 6 anos. Ah, não, então tá, essa não conta. Essa porque não ele é conta, novo aqui, não pode ser tanto não, assim. Pelo amor de Deus. Há 40 anos, então, de... Quase o Raul Seixas, nasci há 10 mil É verdade. anos atrás. Né? Mas eu queria... Ele inventou a scooter junto com o Leonardo da Vinci, desse jeito. Mas eu queria adicionar 2 coisas no que ele falou, que realmente é muito importante. Se nós não andarmos com os veículos de 2 rodas no corredor, a gente pode até falar que tecnicamente a motocicleta perdeu uma certa finalidade, né? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados do tipo. Por exemplo, eu vou falar sobre a minha experiência. Eu ando no corredor, se e somente se o trânsito estiver parado. Isso. Porque na dinâmica do trânsito, se você estiver numa velocidade diferente do automóvel e sempre vai ser maior, porque ele é lento, o que acontece? Ele olha para um retrovisor, ele olha para o outro, ele decide mudar de faixa, mas quando ele olhou para o outro, você chegou e ele nem viu. Nem viu. E não vai ver. É a dinâmica, é uma questão de física. Ele não vai conseguir ter tempo para te ver. Ele muda de faixa e você bate nele. Então, mesmo que a gente só use o scooter no corredor ou a motocicleta no corredor, quando o trânsito estiver parado, nós vamos sempre chegar antes do que todos eles. É verdade. E velocidade? Velocidade também é uma coisa que a gente tem que quebrar um paradigma. Quando a gente escuta a palavra velocidade, a gente entende algo do tipo 300 km por hora, 200 km por hora. Não é bem assim. Você está rodando a 200 km por hora em Interlagos, você pode estar andando devagar.
Mas você andando numa rua de paralelepípedo lá na vila, cheia de água e areia a 20 por hora, você tá louco, você tá correndo para chuchu. Então, velocidade também é questão de local. Você tem locais para você imprimir uma velocidade alta e locais onde você tem que imprimir uma velocidade baixa. Então, não associe o termo velocidade a como você dirige em pisos diferentes, que nem gente que corre lá em Morungaba, né? As 222 curvas, faz aquelas curvas em alta velocidade e você não consegue ver quem está vindo do outro lado, né? Porque a curva é muito fechada. Isso daqui é uma roleta russa, né? Tem que tomar cuidado. É a base de quem anda de moto, que a pessoa, no momento que anda de moto ou anda de scooter, ela é o para-choque. Sempre. Qualquer queda é perigosa. Sempre. A 30 por hora, como o João Tadeu explicou no começo do programa, você vai se machucar. Pode ser pouco, mas você vai se machucar. A 50 por hora, já vem fatalidades. A 60, 80, 90, então nem se fala. No programa passado, a gente conversou isso, me permita repetir. Por favor. Qual é a velocidade que o corpo humano aguenta? É uma boa pergunta, né? Porque nós já tivemos astronautas, já... A velocidade que o corpo humano aguenta é aquele recorde dos 100 metros rasos que um atleta dá. Porque se ele conseguisse mais, é porque o corpo conseguiria. Vocês não viram lá o nosso MMA? Deu aquele chute e quebrou a perna num chute. Bem quebrado, né? E se você for analisar a velocidade da perna dele, ele não estava tão rápido assim, né? Então, cuidado. A gente tem que entender que nós não somos tão fortes assim para aguentar. Então, precisamos estar protegidos. Agora, é lógico, casaco. Você pega o casaco, se você dobra o casaco, é porque o osso quebra lá. Mas ele é de nylon, ele é de couro, ele vai te deixar rolar. A proteção, né, nos cotovelos aqui vai minimizar impactos. Excelente. Mas você também tem que tomar cuidado. Não adianta você vestir um macacão de couro para cair a 150 por hora na 23 de maio. Vai morrer. Não tem jeito. Olha só, nós temos aqui o Beto Delbu. Obrigado pela sua audiência, Beto. Tá com uma pergunta que já foi falada no primeiro bloco aqui, na primeira meia hora, mas vamos repetir. Para iniciantes, que tipo de scooter é mais indicado e o que deve ser levado em consideração na hora de escolher um scooter? Bom, primeiro o tamanho, como eu disse, né? Se você consegue, não adianta você pegar um veículo que você não aguente o peso. Inclusive no Japão é gozado porque lá as categorias que você tem de cilindrada é por tempo de carta. Mas quando você chega até a possibilidade de pilotar motos de grande porte, acima de 500 cilindradas, é um negócio muito interessante. Porque eles pegam uma moto de 500 cilindradas e deitam no chão. E chega pro aspirante a essa cilindrada e fala, levanta. Se o cara não conseguir levantar, ele não vai poder comprar. Bom. Agora, a scooter, você tem vários fatores para escolher. Eu acredito que tem que começar pelas pequenas, né? Antes de ir para as macros e scooters, como qualquer outro veículo. Tem a tua diferença de capacidade financeira, que independente de você poder comprar essa nova C600 da BMW, que custa aí R$52 mil, você também tem que entender se você tem habilidade para isso. O formato de pilotagem de um scooter e de uma motocicleta é muito diferente. Lembra, mas é diferente. É bem diferente. O Beto está fazendo um comentário aqui dizendo que ele é bem pequenininho, é magrelo, 1,75 m e apenas 64 quilos. Puxa vida, hein? Então não pode ser muito rápida, porque senão você vai ficar que nem uma flâmula, né? De tão leve que você é. Não, mas Beto, procure o veículo onde você se sinta ergonomicamente bem. Você é um cara alto, tenho essa mesma medida que você e não encontro problema nos joelhos, por exemplo, com os scooters que tem hoje de baixa cilindrada.
Agora, utilização, você vai querer viajar à América? Não tem jeito, você tem que comprar um acima de 400 cilindradas, que dá para fazer isso, né? Agora, se é para uso urbano, um pequeno te cobra. Por que você vai comprar algo grande que vai te gerar problemas? Porque um scooter grande, né, um de alta cilindrada, ele é tão largo quanto uma esportiva. Então, sabe, é só para você usar na redondeza. Então, você tem que escolher. Aí é uma necessidade muito íntima, né? É difícil falar, é difícil falar. É verdade. Nós temos outra pergunta aqui do Alexandre Melo. Ele falou, na realidade não é pergunta, é só um comentário dele, um desabafo até. E já agradecemos a sua participação. Ele fala que sofreu um acidente de scooter, pois o motorista do carro estava teclando no celular e o atropelou. E o resultado dele, trágico, foram 2 placas e 15 pinos. E está falando aqui que deveriam ter leis mais rígidas para o uso do celular no trânsito. Olha, vamos resumir essa história? Obrigado, Alexandre. Obrigado pelo relato. Ninguém gosta de falar muito de acidente. Você é legal. Mas vamos falar a verdade? A gente, socialmente falando, a gente não consegue jogar um papel de bala no cesto. O governo não consegue fazer os telefones celulares pararem dentro de uma cadeia pública e a gente vai parar com o celular no trânsito? Não, isso são gerações de escola, de vivência, de fiscalização multando pesado. Tem que ser pesado, porque nós perdemos a consciência. Nós perdemos a consciência. Nós reclamamos que tomamos uma multa de R$80 do rodízio, né? O carro. Você está entendendo? Rodízio, né? Mas não deixamos de comprar um tênis de R$1.200, R$1.300, né? Eu não entendo, né? Promoção de televisão agora para a Copa, tela grande e tal, mas R$80 porque eu infringi a lei é um absurdo. Mas se fosse pagar R$8.000 de multa, nunca mais ia pegar o rodízio. Conferem? Porque, só para completar, não existe indústria de multa, hein, pessoal? O que existe é um monte de condutor que não tem respeito pelos outros, hein? Verdade. Bem lembrado. João Tadeu, nós estamos nos 3 minutos finais do programa. Então vamos... Já? Já. O que é bom passa rápido. Poxa vida. E vamos utilizá-los de forma bastante prática para os nossos internautas aqui. E eu já agradeço a todos que enviaram suas perguntas aqui. E o Beto também agradece aí essa sua dica, né? E diz que entendeu, que é só para vencer o trânsito caótico de São Paulo. E vamos resumir o programa de hoje para que a gente entusiasme mais pessoas a andar de scooter e principalmente andar com segurança. Naturalmente. Se você não gosta de scooter, não ande num. Porque se andar 2, 3 dias, vai comprar um. Então, se você é realmente xiita, não gosto, não ande. Não ande, é um aviso que eu dou. Porque a praticidade... Eu queria agradecer a oportunidade de ser mais uma vez convidado. É um programa que eu tenho muito carinho, é um programa que nos dá muita informação. Peço permissão para agradecer os meus grandes apoiadores que me fazem me manter até hoje nesse trabalho de formiguinha sobre segurança, que é o pessoal lá da Preto Fosco de Moema e o Alemão Pneus. Muito obrigado, desculpa o jabá, mas realmente eles estão aí, sempre firmes, me apoiando. E eu só dou uma dica para vocês. O trânsito é uma brincadeira que não tem vencedor e não tem vencido. Tem que ter sobreviventes para o dia seguinte. Essa é a meta, sempre sobreviver para o dia seguinte. Muito bem. Muito obrigado. Muito bem, só que nós vamos pedir para ele voltar aqui de novo, né, antes de terminar, e falar os 2 sites dele novamente, para que o pessoal acesse, apesar que nós vamos colocar no programa de amanhã também os sites do João Tadeu, para vocês terem bastante informação.
E o João Tadeu, eu quero que venha mais vezes ao programa, porque ele sempre está muito conectado aí no mundo da motocicleta e dos scooters. Então ele vai voltar mais vezes aqui no programa. Muito obrigado. E o site, né, para falar? Sites, Opa. os dois. www.motonauta.com.br e o scooterista.com.br. Vá lá, veja, se gostar, indica para os amigos, se não gostar, indica para os inimigos, mas não deixem de ler a gente. E se não gostar, fala para ele. Ele melhora, com certeza. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de todos aqui no programa Sob Nova Direção. Hoje um especial sobre scooters e nesses trânsitos caóticos desse Brasil afora. E na semana que vem nós estaremos aqui de novo. Amanhã o programa estará no sobnovadireção.com. Até a semana que vem.